Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Chegamos em mais uma aula dessa formação teológica, aula de número 53. Nesta aula, nós vamos estudar um pouco sobre o último livro do Antigo Testamento, que é conhecido como livro histórico. Nós vamos estudar o livro de Esther, o último livro considerado histórico. Na aula de amanhã, nós vamos estudar sobre os livros poéticos. Está preparado? Vamos continuar? Separa aí a sua Bíblia, pega aí o seu caderno, começa a anotar as partes mais importantes, fazendo comentários, anotando os versos bíblicos e confira. Confira tudo na sua Bíblia. Se houver necessidade, volte um pouquinho esse vídeo, volte ao início se for necessário também. Escute mais uma vez esta aula. Coloca lá na sua cozinha, na sua oficina, no seu escritório, para você ir ouvindo e absorvendo esse conteúdo. Amém? Vamos avançando? Eu quero iniciar essa aula trazendo aqui um entendimento de Russell Champlin. Champlin vai dizer que o livro de Esther, ele vai descrever Esther como uma heroína que salvou o seu próprio povo. Ong vai dizer que o livro de Esther aponta para a divina providência em ação na história. Ou seja, Deus atuando na história do povo. Olha que lindo, olha que interessante. Então, nessa aula nós vamos ver como objetivo a providência de Deus ao longo da história. Nós vamos ver o posicionamento de Esther para salvar o seu povo, a trama de Amã contra os judeus, a coragem de Esther ao interceder ao rei pelo seu povo e a vitória dos judeus e a instituição de Purim como celebração da vitória. Nossa, são muitas informações. Olha o quanto que você vai crescer estudando o livro de Esther. Preparado? Eu quero iniciar a aula agora, então, com uma introdução. Este livro é único na Bíblia, pois ele ocorre inteiramente fora da terra prometida, da terra de Canaã, da terra de Israel. Ele vai acontecer em Suzã. Suzã é a capital do Império Persa. E todo esse evento vai acontecer durante o reinado de Xerxes I, por volta de 486 a 465 a.C. Essa cidade, essa cidadela, era uma das principais capitais do império e é residência de inverno dos reis. A Acrópole, essa cidade, era muito fortificada. Era um complexo palaciano extremamente armado, preparado para qualquer tipo de embate, de conflito. E ele estava topograficamente, em relação à cidade, um ponto mais elevado. Alguns historiadores vão dizer que a cerca de 40 metros do plano geral da cidade. Tudo tinha o objetivo de exaltar o rei, não o rei dos reis, não o senhor dos senhores, não o Deus poderoso, mas o rei humano. As outras três capitais eram Ecbatana, está lá em Esdras 6:2, Babilônia e Persépolis, e Daniel e Neemias serviram em Suzã. Daniel 8:1 vai mencionar Suzã, Neemias 1, verso 1 também vai mencionar essa cidade. O título deste livro, eu quero ressaltar aqui, ele vai fazer referência à personagem principal. Quem é? Uma mulher judia chamada Esther. E aí eu achei interessante eu separar essa informação. O seu nome deriva da palavra persa estrela. Estrela. Alguns vão identificar o seu nome como um da deusa babilônica, Istar, com a letra I, Istar. Esther também tinha um nome hebraico. Você sabe qual é? Se você falou Adassa, você acertou. Agora eu quero ver você acertar o nome, o significado do nome Esther no grego. No grego significa murta. Murta é um tipo de planta.
Talvez você tenha esta planta aí de frente à sua casa, muito utilizada em jardins, até mesmo para plantar em frente às casas, residências, muito comum aqui no Brasil. A autoria do livro de Esther permanece um mistério. Ela é atribuída a um autor em específico. A gente vai ver com uma forma mais detalhada em bibliologia. Tradicionalmente, não foi atribuída a uma pessoa específica, mas alguns textos sugerem, a gente vai detalhar isso mais para frente, em bibliologia, que possa ter sido Mordecai, que é um dos protagonistas de toda essa história. O texto ele é bem característico porque ele vai trazer a ausência do nome de Deus. E esta, vamos dizer assim, omissão intriga muitos teólogos, muitos estudiosos da palavra de Deus, por décadas, por séculos. Mas ele omite o nome de Deus. Mas a obra de Deus está presente o tempo todo. A providência de Deus está presente o tempo todo. O tempo todo. Esther 4, vamos ver o que diz Esther 4, verso 14, muito interessante, muito poderoso o entendimento desse verso. Lá diz assim: Pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virão para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Ou seja, vai perecer. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino. Chegaste ao reino. Mordecai, o tio que adotou Esther. Ele fala, se você não se posicionar, e a gente vai entender o contexto desse verso, ele fala só, Deus vai trazer livramento de outra parte. Isso quer dizer que os planos de Deus não serão frustrados. O socorro vai vir de outro lugar, o livramento vai vir de outro lugar. Mas quem sabe, foi para este tempo você foi levantada para fazer a diferença. Você foi levantado para um tempo de aprendizagem, para exercer a obra de Deus lá na frente. Aguarde que você vai viver um tempo diferente. Este verso ele é bem central para a gente entender a obra de Deus através de várias circunstâncias mundanas, decisões humanas, né? No meio ao pecado. E a gente vai ver a presença de Deus em todos os eventos, mesmo o nome dele não sendo citado. E dentro do contexto geográfico e político, onde Esther estava inserida, a história se passa em um período em que muitos judeus ainda viviam no exílio, dispersos por um império, que se estendia da Índia até Cush. Cush, onde fica isso? Nunca vi. Mas se você leu a palavra, você já leu este país, né? O nome deste país, que atualmente é a Etiópia. Olha só, Índia até a Etiópia. Olha a dimensão deste império. Esse pano de fundo, esse cenário, não só contribui para que haja uma tensão na narrativa, mas também ressalta a vulnerabilidade dos judeus. Você vai perceber os judeus na diáspora, apesar da distância física e cultural de Jerusalém. Ou seja, estavam muito distantes, estavam num contexto de cultura, de moral e espiritual, de adoração muito diferente da sua terra. E aí, teologicamente, eu quero trazer isso. Olha, Esther nos desafia a ver a soberania de Deus em todas as coisas, mesmo diante da trama de Amã. Calma que nós vamos ver essa trama. Mas eu quero apontar agora sobre Esther se tornar rainha. Durante 6 meses, lá pelo ano de 482 a.C., o rei Xerxes I da Pérsia celebrou a grandiosidade de sua corte e discutiu seus planos de invasão da Grécia, culminando em uma extravagante festa de 7 dias,
com bebidas à vontade, embora sem obrigação de consumo excessivo. Então as pessoas eram livres. Em Ester 1:8 vai dizer: todos podiam beber o quanto quisessem. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem a todos os hóspedes quanto vinho eles quisessem. Era uma abundância, uma fartura de alimento e vinho. De forma paralela, a rainha Vasti organizava um evento para as mulheres dos convidados reais. No clima da festa, o rei, influenciado pelo álcool, exigiu que Vasti se apresentasse diante dos convidados para exibir sua beleza, mas ela recusou. E aí ela desafiou a ordem real. Gente, isso vai mexer com a estrutura ali da corte do rei. Os seus conselheiros vão ficar ali tensos. Precisamos resolver essa situação. E a recusa da Vasti, ela vai conduzir tudo a uma crise. A uma crise ali momentânea, e o rei precisa tomar uma decisão. Então ele chama os conselheiros. E eles perceberam o ato como o ato de desobediência como uma ameaça potencial à autoridade masculina, temendo que pudesse inspirar em desobediência em outras mulheres no império. Você vai ver isso lá em Ester 1, versos 16 ao 18. No entanto, as leis persas, notáveis pela sua imutabilidade, elas não mudavam, resultaram na destituição de Vasti como rainha. Ela foi destituída, ela foi tirada desse cargo. Deixou de ser a esposa oficial, vamos dizer assim. Em resposta, foi promulgada uma nova lei que não apenas reforçava o domínio masculino nas famílias, mas também estipulava que cada homem deveria falar seu idioma nativo em casa, marcando um esforço para manter a ordem e a tradição cultural masculina neste império persa. Agora, como é que Ester vai acessar a corte? Como ela vai se tornar esposa do rei? Como? Eu até costumo brincar que ela vai dentro de um grande evento, o evento da Miss Pérsia. Algo aqui para te ajudar a gravar, um recurso aqui para te ajudar a compreender. Ester chegou ao posto de rainha de uma maneira bastante peculiar e repleta ali do mover de Deus. Deus proveu ali, foi uma providência divina. Após a rainha Vasti ser deposta por desobedecer o rei Xerxes, o rei, aconselhado pelos seus ministros, decidiu buscar uma nova rainha. Ester, que era uma jovem judia, órfã, criada por Mordecai, foi uma das muitas jovens trazidas ao palácio por parte de um concurso real para escolher uma nova rainha, porque exatamente foi isso, um concurso real. E aí, quando eu falo sobre isso na sala de aula, eu trago essa figura da Miss Pérsia. E alguns vão dizer que mesmo ela, olha só, gente, a Ester, uma moça judia, ela estava num ambiente totalmente estrangeiro, potencialmente hostil, mas ela atraía os olhares das pessoas, atraía graça e favor. Todo mundo olhava para Ester. Até o próprio rei, lá em Ester, no capítulo 2, no verso 17. A sua beleza estava muito conjugada à sua sabedoria e à sua humildade. E isso é que chamou a atenção do rei para poder escolhê-la.
diante de todas as outras candidatas deste concurso e coroou como rei. Coroa como rei. Este evento mostrou para nós aí a providência divina mais uma vez. Mais uma vez. Olha aqui, eu quero ler para você, Esther 2, verso 17. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Em um verdadeiro foi para tal tempo como este, entre aspas, que Esther foi escolhida dentre todas as mulheres do reino para se tornar rainha. Por quê? Por causa de um propósito. Deus estabeleceu um propósito para a vida dela. Qual é o seu propósito? Você tem um propósito de vida? Eu creio que sim. Então, nesse texto de Esther 2,17, nós lemos que o rei Xerxes amou Esther mais do que todas as mulheres, encontrando ela favor, encontrando ela graça perante os olhos do rei. Mas aí eu quero dar um salto agora e eu quero ir direto para a trama de Amã. E aí a história ela vai tomar um tom mais sombrio com Amã. A trama de Amã para eliminar os judeus é um dos pontos mais importantes, é um ponto central deste livro. E ele vai refletir a hostilidade deste homem frente ao povo e vai criar uma rivalidade. Eu costumo dizer que o antissemitismo ele surge aqui. Dentro da Bíblia é a partir desse ponto. Você pode até discordar comigo. Mas aqui, discordar de mim, mas aqui eu vejo que o antissemitismo passa a surgir. Por quê? Porque Amã passa a odiar o povo judeu. Amã, ele era um alto oficial do Império Persa, sentiu-se ultrajado quando Mordecai, um judeu, se recusou a se curvar diante dele por motivos de fé e obediência apenas a um único Deus. Ele não se dobrou. Motivado por vingança e impulsionado por seu ódio, não apenas a Mordecai, mas a todo o povo judeu. Amã conseguiu persuadir o rei Xerxes a emitir um decreto que ordenava a destruição, o assassinato, o extermínio de todos os judeus, incluindo homens, mulheres e crianças. E isso não só lá na cidadela, em todo o império, Esther 3, do verso 6 ao 13. Destruir todos os judeus em todo o reino. O plano de Amã foi diabólico, concorda comigo? Universal por causa do contexto do império. Então ele estava disposto a fazer uma caça completa no Império Persa inteiro. Isso me lembra um personagem da nossa história mais recente, né, que aconteceu lá na Alemanha, né? Você lembra do homem do bigodinho? Pois é, uma pequena figura deste homem. É a visão que eu tenho de Amã. Mas a coragem de Esther, essa chama a nossa atenção. Que mulher dedicada, que mulher firme, de fibra. A coragem da rainha Esther é destacada de uma forma inspiradora. Ela decide enfrentar uma possível situação de morte por se apresentar ao rei sem ser convocado, porque isso era uma regra. E aí o rei, para não conduzir aquela pessoa à morte, ele poderia livrar aquela pessoa estendendo o seu cetro, e a pessoa tocaria na ponta desse cetro. Agora, se o rei não levantasse o cetro, não estendesse o cetro, aquela mulher ou aquele homem, aquele que se chegasse, era conduzido para uma morte. Por quê? Se aproximou do rei sem ser chamado.
Glória a Deus, porque nós temos livre acesso ao nosso Senhor, ao nosso Deus mediante Cristo, o nosso único mediador. Olha que bênção! Eu e você, nós podemos chegar a Deus agora. Eu creio que Ele está aqui comigo, nesse estúdio. Ele está aí com você. Você que está me assistindo agora, aí na sua casa, aí no seu carro, na sua cozinha, no seu escritório, no seu quarto. Deus está aí com você e você tem livre acesso a Ele. Glória a Deus por isso. A bravura, vamos voltar para a aula, a bravura de Esther era muito evidente. Vai ver lá no verso 6 do capítulo 16 do capítulo 4. Onde, após saber sobre o decreto de Amã que ameaçava exterminar o povo, Esther, ela organiza um jejum coletivo entre os judeus e também se prepara para interceder diretamente ao rei. E ela chega até a mencionar, se perecer, pereci. Mas ela precisava se posicionar, demonstrando uma disposição em sacrificar a própria vida pelo bem maior, o bem maior da sua comunidade, do seu povo. Olha que lindo isso. Você vai ver lá em Esther 4, versos 15 e 16. Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não como nem bebo nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver que morrer por causa disso, eu morrerei. No capítulo 5 de Esther, nos versos 1 a 3, a coragem e a firmeza da rainha em agir são manifestadas de maneira que muitos teólogos vão entender de forma notável e significativa. Então ela passa pelo período de jejum, ela se veste com as vestes reais, se posiciona no pátio interno do Palácio do Rei, um lugar onde qualquer um que apareça sem ser chamado poderia ser condenado à morte, como eu disse, a menos que o rei estendesse o seu cetro de ouro. A disposição de Esther para se colocar em perigo, mais uma vez eu quero destacar, não apenas ressalta sua bravura humana, mas também uma fé profunda e crendo no agir de Deus, e crendo no agir, no mover sobrenatural, no quebrantamento ali do coração do rei. Quando o rei Xerxes a vê e estende o seu cetro, isso não apenas garante a sua segurança física, mas também simboliza a acessibilidade, o acesso divina da sua missão. Ela vê a missão a qual ela foi levantada, o propósito de vida para a qual foi estabelecido para que ela vivesse, foi concluído, foi aberto, os céus foram abertos, a porta foi aberta. Esse gesto é visto como uma afirmação de que Deus está no controle. É assim que eu enxergo. Ele está ali operando, Ele está ali agindo, Ele está ali protegendo para salvar o seu povo. Para salvar o seu povo. A vitória dos judeus no livro de Esther é um testemunho da coragem da rainha. A gente precisa ter isso muito claro. Né? E da soberania de Deus em proteger e defender o seu povo. Quando Esther revela a trama de Amã ao rei Xerxes durante um banquete, ela não apenas expõe o plano do genocídio, vou usar esse termo novo, tá? Esse termo do nosso tempo, mas foi isso, um genocídio contra os judeus, porque era isso que que seria feito. Alberto, eu não sei o que significa genocídio. Deixa eu então trazer um conceito para você. Genocídio é o extermínio de um povo por motivos étnicos. Era isso que iria acontecer aqui. Então ela arrisca a sua vida. E a resposta do rei ela é rápida, decisiva. Amã, ele é executado, né, na mesma forca que ele mesmo preparou para Mordecai. E também,
o próprio rei vai estabelecer um novo decreto para que o povo judeu possa se defender de toda e qualquer agressão. Mas por que um novo decreto? Porque a lei persa, ela era conhecida como uma lei que não pode ser mudada ou revogada, mas pode levantar uma nova lei para ir contra aquela outra que foi estabelecida, para dar permissão para que haja contra aquela lei que foi estabelecida. Então, esse novo edital, essa nova lei autoriza os judeus a se organizarem e a lutarem pela sua sobrevivência. E aí, todos esses eventos acontecem. E aí, acontece também logo em seguida, para conclamar, melhor, para concluir na vitória do povo, né, a celebração de Purim. E ela é instituída no livro de Esther como uma festividade que comemora a salvação milagrosa dos judeus do Império Persa da trama genocida de Amã, daquela que ele convenceu o rei Xerxes a assinar para que os judeus fossem eliminados de todo o império. Mas como isso foi revertido, foi instituída aí essa celebração, esse momento aí que os judeus até hoje celebram. Sim, essa celebração está até os dias de hoje e é uma das festas mais alegres e participativas do calendário judaico. E ela ocorre sempre no 14º dia do mês de Adar, do mês do calendário hebraico, que vai cair lá para o mês de fevereiro ou mês de março do calendário gregoriano. Olha que interessante. Como Deus está presente. Aí eu quero concluir essa aula dessa forma. Que esse livro foi finalizado. Ou melhor, essa história ela foi finalizada, né, com a atuação e a bravura de uma jovem, né, Esther, que por um tempo específico ela foi colocada em uma posição de destaque para cumprir um propósito. Aí eu te pergunto, qual é o seu propósito? Você tem algo a realizar aqui, neste tempo? E aí eu quero reforçar isso que eu disse há algum tempo atrás. O tempo de preparo, esse tempo de estudo, esse tempo de preparo, ele é essencial, porque ele vai te respaldar lá na frente, lá no futuro, ele vai te habilitar a viver coisas no futuro. Então, olha, você está em um tempo importante da sua vida, um tempo de preparo acadêmico, de estudo, teologicamente falando. Amém? Você está pronto para isso? Para viver esse tempo? Eu creio que sim. Então, nós queremos terminar essa aula agora. E aí, na aula de amanhã, nós vamos estudar os livros poéticos e de sabedoria. Nós vamos começar com o livro de Jó, na aula 54. Gere expectativa no coração. E até a próxima aula. Deus abençoe sua vida. Fica com Deus.